Olá, meus queridos e queridas, aqui é Josafá Moraes, eu sou constelador familiar e ouço uma pergunta com frequência: para que servem as constelações familiares? Fica aí nesse vídeo. Se você é novo, se inscreve aqui no meu canal, porque aqui tem conteúdo de qualidade. Se você já está inscrito, muito obrigado. Ativa o sininho para receber as notificações e compartilhe esse vídeo com pelo menos mais uma pessoa, porque hoje eu vou te responder para que servem as constelações familiares. Primeiro, o que é a constelação familiar? Nós falamos de forma geral que é uma terapia breve. Por quê? Porque a constelação ela não delonga um tempo de terapia, 1 ano, 2, 5 anos, 10 anos. É uma terapia breve, impactante, eficaz e transformadora. Assim é caracterizada a constelação familiar. Também vamos dizer que a constelação é uma filosofia, porque ela é um saber, ela é uma ciência, ela é um conhecimento. E vamos dizer também que ela é um método. Por que um método? Porque tem uma forma. Você precisa seguir uma orientação, uma postura para que você possa realizar uma constelação familiar. E ela é uma terapia, né? De forma geral, a gente fala que é um processo terapêutico. Eu, Josafá Moraes, vou dizer, depois de tudo isso, que também é um estilo de vida. Depois que a gente aprofunda, que a gente descobre, que a gente estuda, a gente percebe que a gente pode viver a partir dos ensinamentos das constelações familiares. Por isso eu digo que a constelação familiar não é apenas um método, não é apenas um campo morfogenético. A constelação familiar é uma maneira de viver, é um estilo de vida. Mas mais acima do que tudo isso, e de forma muito simples e muito profunda, o Bert Hellinger, o pai das constelações familiares, ele vai dizer que a constelação é uma forma de ajuda. Eu acho isso fenomenal. Simples, direto. Ele vai dizer que nós, terapeutas, somos ajudantes e que a constelação é uma forma de ajuda, sem nenhuma pretensão. É uma forma de ajuda que não procura nenhuma coroa, nenhum poder. Ela está ali de forma simples, direta, para ajudar as pessoas que precisam de ajuda. Quando a gente vai fazer uma constelação familiar, a gente procura uma constelação para resolver um problema. Então, para que servem as constelações familiares? Para resolver um problema, uma questão, uma dificuldade, uma vida travada. Então, qualquer pessoa procura uma constelação familiar porque ela tem um problema. Então, pessoas que são curiosas, pessoas que não têm questões, pessoas que são apenas especulativas, não conseguem fazer uma experiência profunda das constelações familiares, porque a constelação familiar ela se move para resolver um problema, uma questão, um tema, uma dificuldade. Então, a constelação familiar ela serve para resolver, ela é uma ajuda que traz para você resolver a sua questão. Quais são os principais eixos que nós resolvemos numa constelação? Primeiro, eu queria que você soubesse que todo o problema e toda questão pode ser constelado, mas tem 3 que são principais: dinheiro, prosperidade, amor e saúde. Como é que isso acontece? Primeiro, nós precisamos ter prosperidade, nós precisamos ter abundância, precisamos ter dinheiro, precisamos realizar a nossa vida. Então, o tema do dinheiro é um dos temas bem procurados. É um tema que as pessoas procuram para destravar, para descobrir qual é o caminho da abundância, para descobrir qual é o lugar da missão de vida, para ver o que é que está acontecendo. Normalmente, quando uma pessoa constela a prosperidade, a abundância, a escassez, um emprego, uma empresa, uma falta de dinheiro, normalmente ela consegue ver o que é que acontece no seu campo, no seu sistema, o que é que atua profundamente. E quando ela vê o que atua, ela consegue fazer mudanças e essas mudanças levam a um novo estilo de vida e, consequentemente, conquista-se uma nova forma de viver. É fenomenal. Depois a gente fala de família, né? Relacionamento,
Amor, no fim das contas, quando a gente fala de família e relacionamento, a gente está falando de amar e ser amado. Todo mundo quer ser amado e todo mundo tem que amar, né? Essa relação de equilíbrio dos relacionamentos é fundamental. Muitas pessoas procuram as constelações familiares com dificuldade nos relacionamentos. Relacionamentos de pais e filhos, relacionamentos de casais, relacionamentos de amigos, de irmãos, relacionamentos diversos. O que acontece com o meu relacionamento? Por que tanta briga? Por que tanto desencontro? Por que tanto ódio? Por que tanta indiferença? Por que ninguém me ama? Por que eu me sinto solitário? Por que tantos porquês? Quando a gente constela, aí a gente olha profundamente para o sistema, a gente reconcilia aquilo que está separado, aquilo que foi dissipado, aquilo que foi excluído, e a partir daí surge uma nova realidade. E a pessoa, o cliente, né, o constelado, a partir desse olhar profundo do sistema, esse olhar amplo que todos fazem parte, aí ele começa uma nova postura de vida. E quem tem uma nova postura tem novos resultados. Outro tema muito procurado é a questão física, a saúde. E aí a gente está falando de saúde tanto física quanto da saúde emocional, né? Psíquica. Hoje em dia a gente sabe que a saúde psíquica é muito forte, o tema da saúde emocional é muito forte. A gente fala de depressão, de síndrome do pânico, de compulsão, de medo, de fobias, e tudo isso desequilibra. O que é que acontece? Que lugar que nós precisamos ocupar? O que está faltando? Ou o que tem em excesso? Qual é o meu lugar diante do meu sistema familiar? Quando eu estou no meu lugar, tudo é leve, tudo dá frutos e tudo é sadio. E quando eu estou fora do meu lugar, é uma perturbação, um desequilíbrio, uma desarmonia total. Você pode procurar uma constelação para colocar um problema que você está vivendo. E a constelação familiar, ela vai olhar para a raiz deste problema. Então você chega para o constelador e diz: meu problema é este, é um aborto, é uma separação, é uma falta de dinheiro, é um medo, meu problema é algo íntimo, é meu vício, é minha compulsão, é minha mentira, é minha traição, seja o que for. Você coloca com lealdade, com simplicidade, de forma direta, concisa o seu problema. E um bom constelador, ele vai olhar o sistema em torno daquele tema que você colocou. E ali a gente vai fazendo reconciliações, inclusões, ordenando os lugares, de maneira que no final de uma constelação você descobre o caminho da saída, da solução, da reconciliação. A constelação sempre começa com um problema, que é o que é colocado, e termina com a solução. Então esse é o caminho. A gente parte do caos, da falta, do desequilíbrio e faz esse caminho que a gente encontra a saída para um problema. Então, uma constelação serve para mostrar o caminho de solução que o cliente precisa fazer para mudar de vida. A serviço de que está a constelação? A serviço de quê? Ou a serviço de quem? Isso é muito bonito, que é o sistema espiritual da constelação, né? Que é o que guia a constelação. A constelação está a serviço da reconciliação. Ninguém faz constelação para dividir, mas a gente faz uma constelação para reconciliar todos e tudo. Constelação exige uma reconciliação de tudo que foi separado, de tudo que foi dividido, de tudo que foi excluído. Depois tem algo muito bonito, inclusive que eu aprendi com o Bert Hellinger. A constelação, ela está a serviço do amor. Então todo aquele movimento que é feito na constelação, de você olhar para seu pai, olhar para sua mãe, de você olhar para os seus ancestrais, de você olhar para o problema, de você olhar para aquele que foi excluído, você faz tudo isso com amor. A postura é amorosa, a postura é olhar profundamente, a postura é olhar com o coração, a postura é olhar de maneira muito amorosa. Somente assim nós conseguimos a solução. E então nós temos que ter respeito a todos. Então essa questão de querer transformar o outro não funciona na constelação. Funciona na constelação eu olhar e respeitar o outro do jeito que o outro é e não querer mudar o outro.
Depois é muito forte também na constelação a questão do equilíbrio, o dar e o receber. Eu saber que eu tenho para oferecer, mas eu também tenho para receber e o outro tem algo para me oferecer. E o fundamental numa constelação familiar é a nossa relação com o pai e a mãe. É o eixo, eu diria que é o axioma central, categórico, né? Então, é eu com meu pai e eu com minha mãe. Ninguém pode finalizar uma constelação sem reconciliar o pai e a mãe dentro de si mesmo. O caminho de cura, o caminho de libertação é eu com meu pai, eu com minha mãe. Então, meu pai e minha mãe junto comigo. É assim que se resolve uma constelação. Para que serve uma constelação familiar? Para trazer luz. Para que serve uma constelação familiar? Para trazer amor. Para que serve uma constelação familiar? Para você enxergar a raiz do seu problema. Porque atrás do problema tem uma realidade que no dia a dia a gente de forma cega não enxerga. E quando a gente faz uma constelação a gente vê profundamente. A gente vê o sistema, a gente vê o que é que liga, o que é que desliga, o que é que conecta, o que é que desconecta, o que é que tem a ver eu dentro do meu sistema. E aí, quando eu descubro e com humildade eu começo um caminho novo, eu transformo a minha vida. Eu diria para você que de tudo que eu conheço, de todas as ferramentas, e eu já conheço bastante ferramentas, viu? Eu comecei a utilizar essas ferramentas quando eu tinha 18 anos, já se passaram 30 anos. Então, eu estou dando para você aqui o melhor caminho que eu conheço, com integridade, com respeito. E o meu trabalho é assim. Eu aprendi as constelações com o próprio alemão Bert Hellinger. Aqui no Brasil, participando de seminários, e participando de seminários lá no sul da Alemanha, com ele conduzindo. Uma forma muito séria, uma forma muito comprometida, muito acordado, muito desperto, trazendo muitos benefícios para a vida das pessoas. Essa é a verdadeira constelação. Uma constelação séria, comprometida, a serviço das famílias, a serviço da vida, que quer ver a felicidade do outro. Bom, se você quer fazer sua constelação, se você precisa fazer sua constelação, se você precisa descobrir suas dificuldades, reconciliar sua vida, viver melhor no seu casamento, para que esse casamento infeliz? Viver melhor no seu emprego, com a sua empresa, por que trabalhar de uma forma que você termine escaldado, que você termine esgotado? Viver melhor nas suas relações de amor, se permitir ser amado e amar. Chega de fazer tudo de forma desequilibrada. Venha fazer sua constelação, agende, olhe com amor para você, recomece da forma certa, dê uma chance para você, isso é muito importante. Eu tenho grande alegria de atender tantas pessoas aqui no Brasil, até fora do Brasil, muitas pessoas me procuram e eu fico muito feliz porque essa é a minha missão de vida. E a constelação é uma ferramenta pelo qual eu ajudo a tantas pessoas. Seja bem-vindo. Clica aqui embaixo tem todas as informações e seja bem-vindo a esse universo de ferramentas que ajuda você a se conectar com o que existe de melhor, que é com o seu eu, com a sua felicidade, com a sua alegria. Muito obrigado, que Deus nos abençoe, que nossos pais também estejam conosco e que a gente tenha coragem de ir em busca dos recursos para viver feliz inteiro. Muito obrigado.